Glória a Deus. Recados importantes. Nessa quarta-feira, 8 horas da noite, temos o nosso culto da vitória. Estamos com as inscrições abertas para a escola de princípios, não tem nenhum custo. Nós estamos com essa escola 100% online. O início ele já é agora, imediato, já nessa próxima semana. Então, faça a sua inscrição. O que eu preciso fazer? Deixe o seu nome ali atrás, no balcão de informações. Todo o material, todos os links, tudo será disponibilizado online. É uma escola, não é uma escola bíblica, é uma escola de aplicação de princípios bíblicos, onde se trata sobre oração, libertação, cura, batismo com o Espírito Santo, seitas e heresias, um tempo muito especial. Tem uma equipe preparada para trazer uma unção sobre a sua vida nesses próximos meses. Faça a sua inscrição. Essa escola ela faz parte da nossa visão ministerial. É importante que todos os membros cursem. Se você nos acompanha online, você pode deixar no seu comentário aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu quero cursar a escola de princípios. Alguém vai entrar em contato com você. Não perca essa oportunidade. Aleluia! Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Essa manhã também no livro de Êxodo nós aprendemos sobre o tabernáculo, né? Sobre o que cada utensílio do tabernáculo significa sobre nós nesse tempo, hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele tabernaculou entre nós, então é uma revelação nesse livro de Êxodo sobre o tabernáculo, como ele funciona hoje. Aí você assiste essa palavra que foi ministrada essa manhã. Mas dentro desse mesmo contexto, os textos eles estão juntos. Eu quero ministrar ao mesmo tempo que Deus ele trouxe essa instrução sobre o tabernáculo. Deus ele trouxe uma palavra poderosa sobre uma aliança. A aliança que ele estava realizando com o povo dele para um novo tempo. Para uma mudança completa de comportamento, de cultura, de mente. Eu sei que é muito apropriado para os dias de hoje, porque Deus tem trazido um novo tempo sobre todos nós, um restart, uma nova oportunidade, em todas as áreas, mas principalmente para nós como igreja. São dias que nós temos nos reinventado, são dias que nós temos voltado ao primeiro amor, nós temos repensado, ressignificado aquilo que nós estávamos fazendo com o Evangelho, e essa palavra é uma palavra muito propícia para esse tempo. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eu quero ler o seu coração. O tema dessa palavra é a aliança da vitória. A Bíblia declara sobre nós essa noite: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos seus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo onde entrares, e farei com que os seus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os seus termos,
desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas suas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses, na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Até aí, coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai, nós cremos que o Senhor não muda, no Senhor não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vemos nesse texto um novo tempo sobre Israel, um novo tempo sobre o seu povo. Que essas instruções, Pai, elas sejam espírito sobre cada um de nós essa noite. Que o Senhor possa nos instruir sobre o tempo que nós vivemos hoje, onde precisamos, Deus, estamos atentos e guiados pelo Teu Espírito e pela Tua vontade. Que as suas instruções hoje sejam lâmpada para os próximos dias, na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não me deixa sozinho. Eu aprendo com esse texto muitas coisas. São instruções que Deus ele traz para um povo que queria experimentar algo novo. Instruções que estavam ali precedendo um tempo de crescimento, um tempo de abundância, um tempo de conquista. Mas Deus ele condiciona o crescimento, a vitória, o favor, a cura, os milagres, a intervenção, a uma série de princípios, a uma série de compromissos. O que Deus está dizendo nesse texto é que Ele estava disposto a fazer essa grande obra. Mas essa aliança, como todas as alianças que nós construímos, ela exige um nível de compromisso das duas partes. E o que Deus ele está exigindo nesse texto é o compromisso do povo dele com alguns princípios importantes. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, bem no início que nós lemos lá, Deus declara: vocês vão, mas eu enviarei o meu anjo adiante de vós. E Deus declara: presta atenção no anjo, porque o meu nome, ele está nesse anjo. E esse anjo, Deus mostra que ele tinha poder tanto para resistir aos inimigos, quanto para resistir o próprio povo de Deus, se ele se rebelasse contra o anjo. Então era um favor que poderia conspirar tanto para o crescimento, quanto para a destruição do povo de Deus. A Bíblia é um livro que se move de Gênesis a Apocalipse debaixo de um princípio de autoridade. Lá em Romanos, Paulo vai declarar: não há, nunca houve, não haverá ninguém, nenhuma autoridade sobre essa terra que não tenha sido constituída por Deus com um propósito. Tem uma razão. O anjo, nesse texto, ele simboliza uma posição de autoridade. A tradução da palavra anjo é mensageiro. É óbvio que nesse texto, Deus ele está falando de uma manifestação sobrenatural. Talvez da pessoa do próprio Senhor Jesus que estava guiando o povo. Mas lá no livro de Apocalipse, a Bíblia chama o mensageiro da igreja, o pregador da noite, de anjo, o mensageiro. Ele é alguém que está comunicando uma direção de Deus. Há uma bênção sobre quem consegue caminhar debaixo de autoridade. Saul foi escolhido o rei quando ele estava cuidando das coisas do seu pai, das jumentas do seu pai. Davi foi ungido rei quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Timóteo tinha Paulo. Até Abraão, que é o pai da fé, tinha Melquisedeque. Falaram já, Jesus, se é o Filho de Deus, ele não está debaixo de autoridade nenhuma. Você está, Jesus? Ele dizia: estou, de João Batista, é um princípio. Deus ele não pode abençoar algo, Deus ele não pode abençoar alguém invalidando os seus próprios princípios. Cristo declarou sobre a nação mais religiosa, talvez, que já pisou na face da terra, com problemas gravíssimos de pecado, de doutrina. E Jesus declarou: eles são ovelhas.
Mas elas são ovelhas que não têm pastor. O que faltava para a transformação daquelas pessoas era a autoridade. O que destruiu a vida ali do filho pródigo é quando ele sai da vivência, do suporte, da autoridade do seu pai. Porque quando ele volta, a vida dele imediatamente começa a ser transformada. É nossa responsabilidade nos submetermos àquilo que Deus está colocando sobre as nossas vidas. E entenda, Deus no próprio texto disse que não seria fácil. Deus no próprio texto disse, não se rebele. Então haveriam circunstâncias, instruções, ordens, que não seriam fáceis de serem obedecidas. Sabe aquela unção do não concordo? Não, tá, é bênção, é o meu líder, é o meu chefe, é o meu pastor, mas eu não concordo. Não acho que isso está direito, não acho que é bem assim, não precisa ser dessa forma, eu não acho, se eu estivesse lá eu nunca faria dessa maneira. Mas a proposta do Senhor é uma obediência incondicional. Porque a bênção, ela está não sobre a concordância, ela está sobre a obediência. Então, mesmo que a gente não concorde, obedecer sempre trará crescimento, de alguma forma. É que nós esperamos que esse crescimento ele venha do homem, venha do líder, do pastor ou do chefe. Esse crescimento ele vem de Deus. É Deus que vai te honrar quando você obedece àqueles que Ele tem colocado sobre a sua vida. Por isso, muitas vezes, Deus ele coloca certas autoridades para provar o nosso coração e nós não entendemos o propósito de algumas pessoas que passam sobre as nossas vidas. Que vieram para ser um canal de bênção, para nos servir, para nos auxiliar a nós chegarmos aonde Deus deseja que a gente chegue. Este anjo, ele simbolizava exatamente isso, era uma autoridade que iria conduzir o povo ao novo tempo. Cumprido aquele propósito, Deus iria manifestar a autoridade dele de outra forma. O seu chefe hoje é alguém que serve a sua vida para te conduzir a um certo ponto. O seu líder de GR, seu líder de ministério, o pastor, quem está sobre a sua vida hoje, não é uma coisa não está certo, está errado, eu gosto ou não gosto, entenda o propósito, são pessoas que vão te conduzir do ponto A para o ponto B. Quando você aprender o que você precisa aprender, Deus troca. Quando você crescer o que você precisa crescer, Deus muda. Quando eu olho para trás, eu vejo como Deus cumpriu um propósito através de todos os professores que eu tive, na igreja e fora da igreja. De todos os chefes que eu tive, na igreja e fora da igreja, eles prestam um serviço para cada um de nós. É que a ilusão que nós temos é que a autoridade, e aí a gente usa uma terminologia que não é bíblica, está completamente errada, que é a questão da cobertura. Você vê que cobertura espiritual não é um termo bíblico, e gera muito problema. Porque a gente pensa que a cobertura espiritual é aquele que fica assim. Ah, não, é o meu líder, é o meu pastor, ele fica ali me protegendo. Mas o maior referencial de autoridade que eu e você temos nessa vida, e é o único que nós necessitamos, é de Jesus Cristo, que declarou que Ele é o alicerce. Ele não é a cobertura, ele não é o telhado da nossa vida. Ele é o fundamento da nossa vida. E a Bíblia declara que tudo aquilo que é construído em cima dessa autoridade, mesmo debaixo de tempestade, mesmo debaixo de dificuldade, mesmo debaixo de ventania, permanece. Deus é um Deus que trabalha fundamento, o fundamento ele nos serve. As autoridades que estão sobre a sua vida, elas vieram para te servir. Jesus dizia, eu sou mestre. Porque os apóstolos não conseguiam processar como alguém que era o Filho de Deus servia e cuidava deles. Porque a mentalidade deles era uma mentalidade natural, até porque eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda, eles pensavam, poxa, mas ninguém que já teve sobre a minha vida me servia. Cristo um dia,
Ele sai do cômodo, quando ele volta, ele está com uma toalha enrolada na cintura. Ele enche uma bacia com água, ele se ajoelha diante do primeiro apóstolo, ele diz: eu vou lavar o seu pé. Um momento, a Bíblia mostra como um momento extremamente constrangedor. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o autor e consumador de todas as coisas, dele, por ele, para ele são todas as coisas, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele se prostra diante de um homem pecador e falho, e ele começa a lavar os pés. E o constrangimento, ele começa logo a passar adiante para os outros apóstolos, porque ele termina o primeiro, ele vai no segundo, ele vai no outro, numa época onde ninguém usava tênis. Tá? Hoje, se alguém vai lavar o nosso pé, mesmo a gente tirando o sapato com talco, né, a nossa meia, né, espero que esteja lixeirosa e limpinha, e fica: meu pé, eu não fiz a unha, eu não cortei isso e aquilo, e fica preocupado. Naquela época o pessoal não usava nem sandália, andava com o pé na terra. Os pés eram duros, eram sujos. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro olha para Jesus e diz: de jeito nenhum, estou morrendo de vergonha. Eu é que devia lavar o seu pé. É eu que deveria estar lavando o seu pé. Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar o seu pé agora, você não faz mais parte da minha igreja. Aí, obviamente, né, diante daquela advertência, Pedro disse: não, tá bom, não lava só o pé não, e lava a minha cabeça, me dá um banho. Jesus: não, o pé já é o constrangimento suficiente. Quando Cristo termina, ele olha para os apóstolos e diz: vocês entenderam que vocês me chamam de mestre e eu sou mestre de vocês? Mas mesmo assim eu lavei os pés de cada um. Vão e façam a mesma coisa. Porque muitas vezes a bênção do Senhor, ela não nos alcança porque ela não quebra princípio. O que parece hoje? Que a igreja lava os pés dos pastores ou os pastores lavam os pés das igrejas. Tem uma diferença muito grande. Quem é que está servindo quem? Cristo afirma: o maior aqui essa noite é o que mais serve. A única coisa que me faria o maior aqui essa noite não é o meu título, não é o tipo de óleo que colocaram na minha cabeça, não é o que as pessoas dizem ao meu respeito, mas é a minha capacidade de servir mais do que os outros. Esse é um princípio que não pode ser quebrado. Toda autoridade que está sobre a nossa vida, ela nos serve para cumprir um propósito. Muitos não sabem ser servidos pelo seu chefe, pelo seu pai, pela sua mãe, e vamos trazer para a igreja pelo seu pastor. Sabe aquela coisa? Pastor, estava com vergonha de pedir oração, vou estar te incomodando. Eu acho aquilo maior engraçado assim. Eu penso em uma pessoa, vem: pastor, estou com dor de cabeça, ora por mim. Eu digo: não, dor de cabeça não. Eu só oro por coisa grave. Eu não sei o que a pessoa pensa. Que eu ia negar uma oração, não ia atender ela, ou era incômodo demais, sabe, falar com Deus a respeito daquela dor. Porque nós estamos aqui para isso. Cristo, ele não só vive isso como nosso maior referencial de autoridade, como ele pergunta para os apóstolos: vocês entenderam como é que funciona? Mateus 20, 25 declara: então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu esqueci tudo que eu falar aqui essa noite. Se eu for só para casa ler esse versículo, tá bom.
Jesus disse: você quer ser grande? Então seja o serviçal dos outros. Olha que beleza. Você quer ser o primeiro? Então sirva mais do que os outros. E Cristo declara: é lá fora que a única função do líder é exercer pressão, cobrança. É lá fora que o chefe bate a mão no peito e diz: sou eu que mando aqui. Você faz do meu jeito e acabou. Cristo declarou, com entendimento de reino, a autoridade é que tem a função de servir os outros. Não adianta nós falarmos de paternidade, que Deus é nosso Pai, se nós nos fazemos órfãos. A gente não se submete à direção de alguém. E nós escolhemos como obedecer às nossas autoridades. A gente obedece só naquilo que convém. A gente supõe que deve fazer alguma coisa, isso é um erro. Nós nunca vemos ninguém supondo algo em relação a Jesus. Cristo declarou: o louvor perfeito eu arranco das pessoas. Não, as pessoas não davam, ele arrancava. É ele que dizia: vai e faz isso. Vai e faz aquilo, vai e faça daquela forma, vai e pega emprestado aquele burrinho, vai e entra naquela casa e diga que nós vamos jantar naquela casa. Parece como algo opcional? Esteja atento às instruções que o Senhor tem trazido sobre a sua vida. Porque Paulo vai declarar que não é à toa que toda autoridade tem o poder de nos punir, de nos disciplinar, que a gente leva para o lado pessoal. Mas toda autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas tem o poder de nos promover ou de nos abater. Segundo ponto, Deus ele abençoa aqueles que estavam servindo a Ele. Ele diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aí vem um monte de bênção. Tira a enfermidade, não haverá esterilidade, vitória, bênção. Mas ele, em primeiro lugar, ele diz: porque você me serve, eu vou te abençoar. Porque você me serve. Quando ele diz serve, entenda, porque você tem um propósito, porque você está realizando a minha obra, porque você representa algo importante para mim. Quando você me serve, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas coisas. Em outro texto, a Bíblia vai falar a mesma coisa de outra forma. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. O seu trabalho ele não é em vão quando você realiza ele no Senhor. Pergunta para Pedro, se for melhor a pescaria de Pedro antes de Jesus entrar no barco ou depois que Jesus entrou no barco? Pergunta para Pedro se a suposição dele de joga a rede aqui, joga lá, bota o marco. Se todo o conhecimento sobre pescaria que Pedro teve a vida inteira dele, naquela noite, pergunta para ele se valeu a pena ele usar durante 11 horas e 59 minutos todo o conhecimento que ele tinha, ou naquele 1 minuto que ele obedeceu a Deus, qual foi o resultado melhor? Quando Jesus entra no barco de Pedro, Pedro está exausto por não pescar nada a noite inteira, e Jesus diz: Pedro, mesmo com a rede limpa, mesmo cansado, mesmo já sabe, prestes a ir para casa, volta lá e lança as redes nesse lugar específico que eu estou te mostrando. Não adianta trabalhar muito, a gente precisa trabalhar bem, trabalhar pelas coisas certas. Trabalhar pelas coisas que valem a pena serem trabalhadas. Quando aqueles 4 amigos do paralítico, mesmo em meio a uma grande multidão, carregavam uma cama com um homem em cima daquela cama, eles montam uma estrutura para içar aquela cama em cima de uma casa, eles abrem o telhado da casa e eles içam aquela cama, e aquele paralítico ele desce diante de Jesus. E a Bíblia declara, Jesus vendo a fé deles, o assunto não era o paralítico, Jesus vendo a fé deles, dos amigos do paralítico, todo o serviço, todo o trabalho que eles tiveram para colocar aquele homem diante de Jesus, ele olha para aquele homem e diz: amigão, seus pecados são perdoados. E quando o povo reclama, ele ainda diz: então,
levanta, pega a tua cama e vai embora. Jesus, ele viu, o serviço é a forma de nós materializarmos a nossa fé. Tiago declara, a nossa fé sem obras é morta. Ele diz, eu mostro a minha fé com as minhas obras. Eu não preciso sentar e explicar a forma que eu acredito em Deus. Não, quando você vê o que eu faço por Deus, você sabe que eu acredito nele. Paulo diz, pelo amor de Deus, eu rogo, o que eu espero é que você entregue o seu corpo como sacrifício vivo para Deus. Não o seu coração. É fácil amar as pessoas de coração, porque aquele que bate na mulher todos os dias, até o dia que perde a cabeça e mata ela, a pessoa pergunta, por que você matou a sua mulher? É porque eu amava muito. Aquele que bate, agride, violenta os seus filhos todos os dias, ele também ama os filhos. A diferença é que ele não tem nenhum compromisso. Paulo não diz, eu rogo para que você ame a Deus de todo o seu coraçãozinho. Ele diz, não, eu espero que você entregue o seu corpo, a sua vida física como um sacrifício vivo, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde, tudo que você tiver, que você sacrifique isso no altar do Senhor. Que quando as pessoas olharem o que você faz por Deus, as pessoas saberão que você acredita nele. Saberão que você acredita nele. Paulo declara, eu nunca fui pregar o evangelho com sabedoria humana, tentando convencer as pessoas. Paulo declara, eu trabalhei dia e noite por causa do evangelho. Dia e noite, dia e noite. Deus, ele declara que a bênção dele está sobre aqueles que estão realizando um serviço. E quando eu digo serviço, não é só o serviço para nós aqui, instituição, igreja. Colossenses declara, tudo que vier nas suas mãos para fazer, faça para Deus. Faça para Deus. Se for para vender algo, se for para comprar algo, se for para prestar um serviço, seja o melhor naquilo que você faz. Lutero foi o reformador protestante da igreja, por causa dele nós estamos aqui. Tem uma história muito legal que escreveram uma carta para Lutero. E quem escreveu essa carta, ele era o dono de uma fábrica de sapatos. E nessa carta ele faz uma pergunta, ele diz, Lutero, eu quero glorificar a Deus através da minha fábrica de sapatos. Me ajude. Eu boto um peixinho do lado do sapato? Eu boto uma cruz na palmilha? Ou será que no cordão do sapato eu escrevo Jesus Cristo? E Lutero escreve uma carta de volta para aquele homem dizendo, se você quer glorificar a Deus vendendo sapatos, venda os melhores sapatos. Venda bons sapatos, isso por si só já vai glorificar a Deus. Não adianta eu orar e ler a Bíblia o dia inteiro, eu sou o pior funcionário onde eu trabalho. Eu sou o mais irresponsável, eu sou o que xinga, eu sou o que tem vícios, eu sou o que mente, eu sou o que conta piadas impróprias, eu sou o que chega atrasado. Eu sou o que engana, eu sou o que eu trago prejuízo. Só tem 3 opções nessa vida, pessoas que elas já nascem com um talento específico, isso é muito bom. Às vezes tem algo que você é muito bom e você consegue trabalhar naquilo, isso é maravilhoso. Então, ou você é bom naquilo que você faz. Há pessoas que precisam se tornar boas naquilo. Ou você é bom, ou você se torna bom. A outra opção é ou você desiste. Porque diz a Bíblia, não eu, por causa disso, muitas vezes o nome de Deus é blasfemado lá fora. José, ele só chegou aonde ele chegou, porque sobre a vida dele estava um espírito excelente, de fazer o seu melhor, de trabalhar para Deus todos os dias. Primeiro ponto, a nossa responsabilidade nessa aliança que Deus faz de vitória é obedecer à autoridade. O segundo ponto é o serviço. E o terceiro ponto é o exército. O nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Olha a mensagem que Deus traz para o povo dele. Não fiquem tristes,
Porque todas as vezes que vocês forem ocupar um lugar, o lugar está ocupado. É isso que Deus está dizendo. Eu estou te dando uma terra por herança. É sua. Só que você vai chegar lá, ela vai estar ocupada. E aí Deus dá várias promessas de vitória e Deus se justifica. Deus diz, olha, a terra está ocupada, porque se não tivesse ocupada, haveriam feras, e essas feras iriam destruir vocês. Vê que Deus estava disposto a destruir os ímpios e os injustos, mas os leões, né, as feras ali, ele não estava muito disposto a tirar. Então o que Deus está dizendo é, eu deixei aquele recurso, aquela terra ocupada, mas no momento que você chega, você vai tomar posse daquele lugar. Você vê que não há uma disputa, Deus diz que há uma bênção imediata. Ele não é o Senhor da guerra. Porque com Deus nem a guerra não existe. Deus nunca foi e nunca será derrotado. Não há uma disputa. O diabo não é o inimigo de Deus. O diabo é o inimigo da igreja. Com Deus não deu nem para saída. Quando o diabo pisou na bola, Deus já jogou ele fora, já apedrejou ele, já sentenciou, já resolveu tudo. A Bíblia declara em Apocalipse, quando Deus for prender o diabo, ele vai pedir um anjo. E Deus vai pegar o anjo mais furreca que tem lá, assim, aquele que está sem fazer nada, e diz, ô rapaz, vem aqui. Pega o capeta pelo chifre lá e prende o menino lá, por favor, 1000 anos. Um anjo, isso está resolvido já. O que é a bênção do Senhor dos Exércitos? É a bênção sobre um povo que tem a disposição para lutar em nome de Deus. Por isso, aquilo que nós fazemos em nome de Jesus é através de uma promessa que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que acontece? Eu queria pastorear uma igreja, mas tem tanto líder. Tem tanta gente boa lá, você só mais uma não faz diferença nenhuma. A posição está ocupada e a gente menospreza aquilo. Eu queria tanto ser promovido, mas já tem um gerente na minha empresa. Eu queria tanto morar naquele lugar, mas já tem alguém morando. Eu queria tanto fazer aquilo, mas fulano chegou primeiro. Está ocupado. O lugar da sua bênção hoje, muito provavelmente, está ocupado. Mas é a forma que Deus criou para preservar aquele cargo, para preservar aquele recurso. Para preservar aquele lugar, para preservar aquela empresa. Olha a revelação que José teve. Que haveria dias de crise, mas os dias que iriam se antecipar eram dias de prosperidade. José ele não ficou ali, por que não orar para Deus transformar tudo em prosperidade? Eu vou cancelar essa fome em nome de Jesus. Eu vou clamar para que Deus, Não, José disse, ok. Prosperidade, crise, crise, prosperidade. Vamos trabalhar. Vamos empreender, vamos poupar, vamos investir, vamos comprar, vamos vender. E quando chegar o tempo de crise, a gente vai estar tão rico, a gente vai ter uma poupança tão grande, que a gente vai dominar o mundo. Vê a história de José, se ele enfrentou isso como uma guerra ou não. Ele trabalhou muito, ele se esforçou muito, ele combateu muito para que a bênção do Senhor se manifestasse sobre ele. Muitas lutas, muitos dias de trabalho, muitas adversidades, muitos problemas, e depois veio a vitória. Porque o povo não entrou na terra da promessa, a Bíblia declara, porque quando eles pisaram na terra da promessa, os espias disseram, a terra está ocupada. E aí ficou aquele murmurinho, e são gigantes, e nós somos gafanhotos perto deles. Deus está zoando com a gente, ele ficou todos esses anos andando no deserto, quando a gente chegou na terra da promessa, está ocupada. Eu achei que ia estar vazia, eu achei que não ia ter ninguém. Eles começaram a amaldiçoar aquele lugar, porque ele estava ocupado. Deus olha para eles e diz, voltem para o deserto, porque vocês vão morrer no deserto. E quando uma geração que não tiver medo da guerra, do confronto, da luta, se levantar, essa geração vai tomar posse. Mas vocês não, vocês voltam para o deserto, e eu vou ver vocês morrer um atrás do outro. Muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas estão falindo.
muitas pessoas morrem ministerialmente, desistem do seu casamento, desistem do seu ministério, desistem do seu chamado, porque não veem oportunidade, porque ela está procurando assim um lugar vazio. Um lugar que para ele chegar não vai ter luta, não vai ter confronto, não vai ter absolutamente nada. Não é porque está ocupado que não é para você. Eu vou dizer de novo, não é porque está ocupado que não é para você. É promessa bíblica, transferência de riqueza. A riqueza já existe. O que aconteceu com José foi uma transferência de riqueza. Deus enviou um anjo com um monte de dinheiro jogando na cabeça dele. As riquezas já existiam, alguém trabalhou e Deus transferiu aquilo para o povo dele. Como é que o povo de Deus fugiu do Egito? Deus fez um depósito na conta deles? Não, a Bíblia declara, na noite em que o povo fugiu do Egito, todas as pessoas que estavam no Egito começaram a presentear com joias, com dinheiro, com tudo que tinham de bom. Eles foram dando ouro, tudo que eles tinham de bom. Houve uma transferência de recursos. É isso que Deus está fazendo hoje. É isso que Deus está fazendo hoje. Há uma transferência de recursos, a transferência de unção. Porque existe alguém que ocupava aquela posição ministerialmente antes, há uma transferência de unção. Uma transferência de unção, uma transferência de poder. E essa compreensão, ela faz a gente entender o processo pelo qual Deus deseja nos abençoar. E o último ponto nós vamos orar. Nos últimos versículos que nós lemos, Deus ele dá todo o limite da terra que ele daria para o seu povo. Ele dá o nome das limitações. A bênção de Deus envolve geografia. Deus te abençoa de forma geográfica. O seu chamado ele é geográfico. Deus tem um território para você. Não gostei. Aí a Bíblia diz, então pede-me e eu te darei as nações por herança. Então você pede, filho. Você acha que você dá conta de mais, peça mais. Mas a sua bênção ela é geográfica. João Batista era a voz que clama no deserto. E olha que loucura. Era o maior centro religioso do mundo no meio do deserto. O João Batista, ele saía da cidade, a cidade já era no deserto, mas ele saía da cidade e ia para o meio do deserto, onde não tinha nada. Talvez tivesse um cacto lá, uns lagartos, não tinha nada. E a Bíblia afirma, as multidões saíam da cidade, saíam do conforto, saíam dos templos e iam até João Batista no meio do deserto serem ministradas. A bênção é geográfica, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você se você estiver no lugar certo. Deus olha para Abraão, Abraão, Canaã, Abraão, terra da promessa, Canaã. E ainda Deus diz, Abraão, percorra a terra, na largura e no comprimento. Deus fez Abraão, antes de tomar posse da terra, Abraão ele caminha todos os limites da terra da promessa. Abraão olha para aquilo lá e diz, não, o Egito é muito melhor. Ele vai para o Egito. Todos os problemas que Abraão passa, aquela crise de ter que mentir, que a mulher dele era a irmã, é fora da terra da promessa, fora do lugar que ele deveria estar. As maiores crises que nós passamos são em lugares que a gente nem deveria ter se enfiado. Negócio que não devia ter aberto, amigo que a gente não devia ter, igreja que a gente foi se enfiar, nem era naquele lugar que Deus queria que a gente congregasse. Ministério que a gente aceitou fazer alguma coisa, nem devia ter aceitado. A bênção, ela é geográfica. Dizer não faz parte da nossa vivência ministerial. Faz parte. Jesus olha para os seus irmãos que o impulsionavam a ir para Jerusalém e Jesus diz, o tempo de vocês, o problema de vocês é que o tempo de vocês está sempre pronto. Ah, vamos viajar. Vamos comprar, vamos lá, vamos para lá, está todo mundo indo para lá, vamos para lá.
Deus declara pessoas que não têm noção geográfica, ele não tem noção de tempo, ele não tem noção de nada. O tempo está sempre pronto para fazer qualquer coisa. Qualquer vento que bate, carrega. Qualquer vento que bate, carrega. A bênção do Senhor sobre cada um de nós é geográfica. Quando João Batista estava no deserto, Jesus passou e ele já profetizou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém viu, mas João viu quem era Jesus. Aí João Batista, como muito crente, ele estava tão confiante que ele disse: eu posso em qualquer lugar. Ele sai do deserto, ele entra na cidade, ele vai no palácio de Herodes, ele bota a mão no dedo do manda-chuva lá e diz: você está em pecado, safado. Que é João Batista, homem de Deus. Herodes diz: ah, é? Cadeia. Quando ele está dentro da cadeia da cidade, ele manda uma mensagem para Jesus dizendo: Jesus, você realmente é Jesus? Olha que loucura, quando ele estava no deserto, ele bateu o olho em Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus. Quando ele entra na cidade, ele começa a questionar se Jesus era Jesus. Quando nós estamos no lugar errado, a gente deixa de ver a igreja, a gente deixa de ver o Espírito Santo, a gente deixa de ver a manifestação da glória de Deus, a gente começa a questionar tudo. Se Deus existe, se a Bíblia ela foi escrita por homens, a gente começa a questionar tudo parece que está estranho, mas é porque nós estamos olhando do lugar errado. João Batista, ele pede a cabeça dele naquele lugar e Cristo vai declarar: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O negócio de João Batista não terminou bem. Jesus declarou: o menor, o mais pequeno, aquele que receber menos galardão aqui hoje, vai estar numa posição superior à de João Batista. Porque João Batista comprometeu a sua vida com o Senhor por não entender a questão geográfica. Diz o Evangelho: aonde Deus te plantou, ali você vai dar frutos. Ali você vai dar frutos. A Bíblia, ela traz ali uma tipologia para nós como árvores. Eu nunca vi uma árvore levantar sozinha. Aí você vê a árvore atravessando a rua, onde é que a árvore vai? Não, ela resolveu se plantar do outro lado, onde a terra é melhor. Não, ela está procurando um lugar com outras árvores parecidas com ela. Gente, a árvore não caminha por aí. A Bíblia condiciona: o único que pode meter a mão na árvore é o jardineiro, é Jesus Cristo. É Ele que, se Ele quiser, Ele te tira daqui e te bota em outro lugar. Conversava com uma pessoa um tempo atrás, que saiu da igreja por conta própria. Eu nunca vi ninguém dar certo na vida. Eu nunca vi ninguém fazer um negócio desse dar certo. Assim. A pessoa liga assim, dizendo: ah, pastor, arrebentei. Falei que era muito melhor ter ido para lá. Ele liga só para contar a desgraça. Aí eu falo: pastor, está ruim aqui, mas Deus nunca pediu para mim voltar. Eu digo: pô, engraçado, mas Deus não mandou você sair. Por que Ele tem que mandar você voltar? Deus não é papagaio, Deus não é o GPS. Deus não precisa mandar você voltar se Ele não mandou você sair. Você que precisa voltar. Deus, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Mas e você? É quem no lugar errado? A sua bênção é geográfica. Paulo afirma: não abandoneis a sua congregação, como é o costume de alguns. Há pessoas que têm o costume. É um hábito. É um hábito, a unção do macaco. Ele vai pulando, galho em galho, vai pulando. Quando ele cansa, quando tem um show, quando tem alguma coisa, ele vai indo. De lugar para lugar, de comunidade em comunidade, de igreja para igreja. Ah, como é que eu sei que é o lugar certo? Eu não consigo definir de outra forma, mas eu defino assim: todas as vezes que eu atravesso aquela porta,
E não é o prédio, tá? Porque quando a gente estava no outro prédio era a mesma coisa. Todas as vezes que eu atravesso aquela porta, em dia de culto, ou de manhã, quando eu abro a igreja, ou à tarde para atender alguém, todas as vezes que eu atravesso aquela porta, como se eu estivesse atravessando a porta da minha casa. É a mesma sensação. É a mesma sensação. Minha casa. Minha casa. Já fui em muitos lugares, já fui em muitos congressos, já vi cultos assim, incríveis, sabe aquela coisa? Você precisa ver o que está acontecendo naquele lugar. Eu fui. Maravilhoso. De encher os olhos, um negócio extraordinário. Mas o meu espírito tinha aquela mensagem: não é para o seu bico. Não é para você. O seu lugar é lá. Qual lugar que Deus tem para você? Se é nesse lugar, sirva a Deus nesse lugar. Se é nesse lugar, que seja no tempo, sabe, que se chama hoje. É muito mais do que preencher um papelzinho ali com uma ficha de membro. A igreja ela é muito mais do que essas paredes. A bênção do Senhor te alcança quando você trabalha no lugar certo, quando você mora no lugar certo, quando você congrega no lugar certo. Eu quero te convidar a se colocar de pé essa noite. Eu quero orar, abençoando a sua vida. Porque são dias que o Senhor tem dado um grande restart, porque haviam coisas. E eu, particularmente, eu sempre achei que, às vezes, pregando a verdade, ou desconstruindo, ou criticando, enfim, ou fazendo muitas coisas, nós iríamos, de alguma forma, reverter as coisas erradas que a gente vê lá fora. Reverter as heresias, reverter a condição de igrejas que já não falam mais de Jesus, reverter o comércio dentro da igreja. A gente tentava e esperava que tudo isso fosse ser revertido, sabe, através da pregação do Evangelho, enfim. Mas a verdade é que, quando Deus, através dessa situação, começou tudo de novo, a gente vê que Deus acelerou talvez um processo de anos, de décadas, ou de centenas de anos, para consertar aquilo que precisava ser consertado. O que está em dificuldade agora é para estar em dificuldade. O que está em crise agora é para estar em crise. Há um novo tempo da parte do Senhor. Algumas coisas vão ficar, outras coisas vão começar de outra maneira. E a forma que nós encaramos isso é extremamente importante. Aprenda a ser servido pelas pessoas que têm cuidado de você. Aprenda a receber oração, aprenda a pedir ajuda. Aprenda a pedir socorro, aprenda a receber uma visita, aprenda a pedir um atendimento. Ninguém tem que forçar, ninguém tem que te obrigar a fazer isso. Mas nós precisamos aceitar as autoridades que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Tem algo muito legal que Deus tem tratado nesse tempo. Tá bom que está gravado, isso vai ficar gravado. Deus está quebrando todas as pirâmides, é o maior barato. Tudo que estava implantado dentro da igreja está quebrando, está todo mundo falindo. Eu vou dizer, vendia coisa boa. Só que quem encabeçava todos esses negócios eram as autoridades. Deu problema. São os pais que entesouram para os filhos. É você que tem que ganhar de congregar aqui por causa de mim. Eu não tenho que ganhar nada em cima de você. Eu não tenho que empreender nada em cima de você. Isso é a quebra de um princípio. A igreja ela não serve para promover ninguém financeiramente. Caiu tudo por terra, não sobrou nada. Não é barato, não sobrou nada. Deus está dando um novo tempo para nós. Deus está trazendo um novo tempo para nós como igreja, onde os pastores têm voltado a serem pastores, os líderes têm voltado a servir. Deus está trazendo um novo tempo para nós no serviço. Como as pessoas têm dado valor pela oportunidade de fazer algo para Deus. Coloque a mão no seu coração.
Eu sei que Deus, como Ele não muda, Ele está absolutamente comprometido em te abençoar hoje. Deus é amor, querido, Deus é fiel, Deus é galardoador, Deus é constante. Deus está absolutamente comprometido com a sua vida. Essa noite diz respeito ao nosso nível de compromisso, ao que nós estamos dispostos a corresponder àquilo que Deus tem feito por nós. Antes de eu orar pela sua vida, eu vou te dar alguns minutos, para que você tenha uma palavra de oração com o seu Senhor, para que você tenha uma palavra de oração com o seu Deus. Há coisas que não dá mais para esperar, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. O novo de Deus, Ele não está chegando, Ele já chegou, e é agora. Sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, o novo de Deus é agora. Tem uma palavra de oração nesse momento. Meu Jesus maravilhoso,